Fala Futures, tudo bem? Espero que sim. Hoje então a gente vai aprender um pouco mais sobre os pré-processadores e o SAS. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Então, primeiro de tudo, vamos instalar a biblioteca, tá certo? Para habilitar a aplicação e o uso do SAS, né? Bom, então vamos lá. Deixa eu abrir um terminal aqui. Abrir um novo terminal. Ok. E para a gente fazer, né, a nossa instalação aqui do SAS é bem simples, tá? A gente vai fazer dessa forma, ó. A gente coloca npm e do install node SAS espaço save para ficar já, né, como padrão. Então a gente vai colocar isso daqui. É bem rapidinho também. Não demora. E aqui, perfeito, instalado. Então, a partir do momento que está instalado, a gente pode começar. Primeiro de tudo, eu queria mostrar para vocês o uso, né, aqui do que a gente estava falando, né, de herança. E, por exemplo, aqui, ó, aqui o form ele é um bom exemplo de herança, porque realmente fica um pouco repetitivo, né? A gente, por exemplo, colocou o form style, depois colocou o form style input, depois o form style input over e depois o form style input focus. Tudo isso não precisava ser escrito dessa forma. Vou mostrar um exemplo. Ó. Então, por exemplo, a gente quer mexer no input dentro do form style, certo? E a gente pode fazer dessa seguinte forma aqui. Então, o primeiro passo de tudo, tá? A gente mudar aqui, aqui o finalzinho do nome do nosso arquivo. Aqui está CSS, a gente vai colocar SCSS. E a gente também muda aqui no index, na importação, para não dar nenhum problema, né? Então, perfeito. Você vê que até que mudou aqui, né? E vamos lá. Então, tá bem bagunçado, tá feio, né? Na verdade, aqui em geral. E é bem simples para a gente poder fazer. Então, é sistema de herança. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a form style, né? Que tá, vamos dizer assim, o ID principal. E a gente não precisa ficar toda hora escrevendo, né? Nossa, isso daqui vem daqui. A gente pode simplesmente utilizar o sistema de herança. O que significa? Herança é basicamente quando você recebe alguma coisa de, né, ou talvez do seu pai, da sua mãe, ou do seu avô. Então, se alguém é seu pai, você vai receber, né, características, heranças, né, do seu pai ou da sua mãe. E no caso aqui, funciona dessa forma também. Então, a gente, por exemplo, pode pegar aqui o input e já colocar direto aqui, né, dentro da form style. E a gente pode até excluir aqui, ó. E a gente vamos dar uma olhada lá para ver se ainda está igual. E ainda está igual, funcionando da mesma maneira, né? Vamos lá aqui e vamos fazer isso aqui também com o input over. E também aqui com o input focus. Deixa eu só excluir isso daqui, ok. E vamos dar uma olhada para ver se ainda está funcionando tudo certinho. E tá tudo certinho ainda. Tá bom? Então, esse sistema de herança facilita muito para deixar o nosso código mais organizado, para não ficar, né, diversos ali declarações do nosso form style. Não, é só um e a gente trabalha dentro dele com herança. Vamos fazer só a mesma coisa aqui com o button, né, para a gente poder deixar tudo certinho organizado. Aqui, vamos deixar também o over aqui do button. E ok, muito bom. Então fica muito mais organizado o nosso código. Fica muito mais limpo, né? Até para a gente ver. E só para garantir, né? Tá tudo funcionando certinho. Até se a gente, né, der um reload na página, vai continuar tudo certinho. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem de vantagem aqui com o SAS, ou com os pré-processadores. Isso é uma vantagem já bem grande. Outra coisa bem legal, né, que vai ajudar vocês até a trabalharem com temas mais para frente, vai ser, por exemplo, a questão das variáveis. As variáveis a gente pode utilizar para diferentes coisas, mas geralmente a gente usa para cores. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Vou colocar aqui dentro de Assets, vou colocar aqui o seguinte, ó. Vou criar uma nova pasta, vou colocar aqui Global. E dentro aqui da Global, eu vou criar um arquivo aqui chamado Colors.
aqui eu vou colocar ponto SCSS. Tudo bem? Então, esse daqui então, vai ser da forma que a gente vai, né, criar os nossos arquivos quando a gente utiliza o SAS. Tá certo? E aqui dentro, então, eu vou criar uma categoria, como, por exemplo, aqui eu vou colocar Gray. Porque tem algumas, né, algumas cores que a gente utilizou aqui que são o mesmo Gray. Aqui, até se a gente voltar, ó, aqui, ó, por exemplo, esse aqui, solid, aqui o border do input, ele aparece mais de uma vez, ó. Ele aparece aqui e aqui no over do bottom, né? Então a gente vamos colocar aqui, ó. Então aqui, ok, deixa eu só fechar aqui. Opa, então gray. E aqui tem a nossa cor, tá bom? Então a gente está aqui com nossa gray. Aqui a gente poderia colocar qualquer outro nome, né? Se você quisesse colocar primary, secondary, fica a seu critério, tá? Mas pronto, então temos aqui o gray. E a gente vai voltar aqui no nosso arquivo, tudo bem, certinho. E a gente vai fazer um import, só que o import não é import igual do React, tá? A gente vai ter que colocar aqui um arroba, aí sim, import. A gente abre e fecha aqui, né, nossas aspas simples e a gente vai procurar esse arquivo. Então a gente vai sair da nossa pasta, sair de novo, vai vir dentro de assets, vai vir aqui dentro de global e a gente vai achar o nosso colors, né, SCSS. Perfeito. Então só coloca um ponto e vírgula aqui depois. E como que a gente utiliza? Para utilizar também é bem simples. A gente vai fazer isso. A gente vai colocar aqui o nosso cifrão e a gente, né, coloca aqui o nome da nossa variável, que no caso é gray. A gente faz a mesma coisa aqui na outra. Aqui. Então, gray. E vamos salvar para ver se deu certo. Vamos lá. E tudo certinho. Tudo continua da mesma forma. Isso é uma vantagem muito grande, tá, pessoal? A gente consegue trabalhar de uma forma muito mais fácil. A gente não precisa, né, ficar digitando esses códigos de cores que às vezes a gente esquece. É uma coisa quase impossível de você decorar todas, né? E só para fazer mais um teste para vocês, vou colocar uma outra aqui, ó, como por exemplo, background. Vamos dizer agora que nosso background vai ser preto, né? Então vamos colocar aqui, ó. Então hashtag aqui 000, que é o preto. Vamos lá, então voltar. E perfeito, vamos colocar aqui então na DivPy um background color. E aí a gente coloca, né, aqui a nosso cifrão e background. Opa, background. Agora se a gente for lá para a nossa tela, simplesmente, né, ficou tudo preto. Então, por isso que eu falei, ó, a gente já consegue imaginar, por exemplo, como que a gente usaria isso se a gente estivesse trabalhando com temas escuros e claros. Então, essa é uma vantagem muito, muito grande, tá, pessoal, aqui do nosso SAS. Deixa eu só tirar aqui, porque a gente não quer, na verdade, né? A gente quer branco mesmo. Pronto, mas maravilha. Então, perfeito. Então, tranquilo, né, pessoal? Essas são as vantagens aqui dos nossos pré-processadores. A gente consegue fazer coisas como, por exemplo, isso, tá? Então a gente pega a nossa folha de estilo, cria um arquivo externo, a gente consegue fazer importação, exportação, a gente consegue trabalhar de uma forma muito melhor, né? E a gente consegue principalmente trabalhar de forma hierárquica. Então sempre, né, tendo heranças aqui pra gente. Isso, né, é um grande poder que a gente só tem com o uso do SAS ou outros pré-processadores também. Tudo bem? Então, né, de forma geral, a gente viu então como funciona tudo, a gente ganha agilidade, né, no processo de desenvolvimento de folhas de estilo. Interessante, não é verdade? Perfeito, pessoal, finalizamos por aqui e hoje a gente viu um pouco mais sobre o SAS e os nossos pré-processadores. No nosso próximo encontro a gente vai falar um pouco mais específico sobre o Styled Component, que é uma biblioteca extremamente importante. Tudo bem? Vejo vocês lá. Até mais!